Sabe quando você se trabalhou, elevou sua vibração, tá com a energia lá em cima? Não, agora eu vou iniciar projeto, vou começar a fazer tudo que eu não estava fazendo, vou para academia, o meu relacionamento tá bom, não me incomodo mais com meu marido e de repente alguma coisa acontece. Ou ele fala alguma coisa, ou o seu parente fala alguma coisa, no seu trabalho acontece algo inesperado, a sua energia cai. Você volta para aquele lugar antigo, você se sente de novo presa com a energia baixa, a frequência vai lá no pé. O que que acontece? Por que que isso sempre acontece na nossa vida? E eu vou lhe dizer, isso não é um privilégio só seu, viu? Eu também passo por isso o tempo todo, mas eu aprendi a transcender essa questão. E eu vou te explicar como você consegue transcender? Primeiro você precisa entender por que isso acontece. Por que a gente fica sendo jogado de um lado para o outro? Uma hora eu tô na euforia, na alegria, depois tá lá na tristeza, tá na força de novo. E aí demora a voltar. Eu vou te explicar o que acontece, como você pode sair desse lugar de sobe e desce, desse looping, dessa montanha russa emocional. Eu sou Neila Bessa e ajudo mulheres a passar por um processo de transformação interior, mental, energética e consciencial, e acessar o seu verdadeiro poder, a sua verdadeira essência, tomar decisões que vão te levar direto para o seu desejo realizado. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, já curte esse vídeo e compartilha com outras mulheres que também precisam passar por essa transformação e entender esse processo de sobe e desce. É muito comum na vida de todo mundo a gente passar por esse processo de montanha russa, porque de verdade é uma montanha russa. A gente começa a se trabalhar, a construir a nossa frequência, a elevar a nossa energia, a vibração, e de repente parece que algo te puxa pelo pé, te dá uma rasteira, e você fica dias, às vezes meses, naquele lugar de volta escuro, paralisada. Aí começa a procrastinar, começa a se sabotar, e não entende por que isso acontece. Pô, como é que eu consigo? E eu sei, eu posso falar com propriedade como isso é desafiador na nossa vida, porque eu muitas vezes tô nesse lugar de tudo para. E assim, as pessoas que estão mais próximas de nós são aquelas que mais vão nos ferir, porque elas estão ali para isso, para espelhar aquilo que tem dentro, para espelhar a minha crença. E essa é a primeira coisa que eu quero te explicar sobre esse processo de subida e descida. Quando você toma uma decisão na sua vida e você precisa e você quer sair daqui e vir para cá, no momento em que você toma a decisão, a sua frequência ela já se eleva. Você consegue sair energeticamente desse lugar. Se você se mantém nesse lugar, em pouco tempo a realidade física vai se reestruturar para que você viva essa frequência, tá? Mas o que acontece de fato no nosso inconsciente? Quando você não dá absoluta clareza para sua mente desse lugar, de como é esse lugar, como é viver, qual é a sensação de estar aqui todos os dias, o seu inconsciente, ele vai te trazer de volta. E ele vai te puxar. Ele vai dizer, não, isso aqui não é comum, não é seguro, não é conhecido. Então, o trabalho dele para te proteger é te trazer de volta para a vibração costumeira, para aquilo que você está adaptado na vida, que é às vezes fazer a mesma coisa todo dia, ir para o mesmo emprego, sentir as mesmas coisas, se estressar, se incomodar, se sentir paralisada, se sentir travada, se sentir incapaz, com a sua autoestima lá embaixo. Então, esse é o trabalho dele. Ele não faz isso por maldade. Ele faz isso porque ele não entendeu. Ou às vezes a lei, o inconsciente, o universo, Deus, o seu eu superior, ele tá te testando. Ele quer saber que realmente é isso que você quer, porque aqui tá bom. A gente viveu aqui a vida inteira. Pra que ir pra cá? Então, uma das coisas que você precisa aprender é a dar clareza para sua mente de quem você está se tornando. E essa decisão, ela precisa ser tomada todos os dias. Não é um dia na vida que você diz, não, agora eu vou ser diferente. E aí naquele dia você consegue, faz tudo, aí no outro dia faz, aí no terceiro dia já começa a se sabotar,
no quarto, aí depois já começa tudo, aí já vem alguém, ou inesperadamente você tá seguindo ali na sua jornada de mudança e algum fator externo, um acidente, uma palavra de alguém, uma briga, uma traição, qualquer coisa, te coloca lá, te traz de volta, né, para aquele lugar que você estava antes. E aí você pode estar atribuindo a situação externa, mas na verdade, o que o teu inconsciente está fazendo é pedindo clareza. O que realmente você quer viver? Então, essa decisão que você toma de se transformar, ela precisa ser tomada todos os dias. Todos os dias eu preciso decidir quem eu vou me tornar. Eu preciso me decidir quem eu vou ser nesse dia. Eu não posso deixar a vida acontecer aleatoriamente, porque senão ela vai repetir o que ela já conhece. E quando você está iniciando uma mudança, uma subida de frequência, vai ser mais pesado, vai ser mais desafiador, vai ser desconfortável. E o seu corpo, ele vai querer te levar de volta para a zona de conforto. Por mais ruim que seja essa zona de conforto, por mais desagradável seja, mas ele vai tentar te levar, porque é o que é conhecido. E o inconsciente e o corpo, ele não vai para lugares desconhecidos se ele não receber com clareza, não perceber com clareza que é essa sua decisão, que é esse lugar é seguro e pode ir sim para o desconhecido. Então essa clareza você tem que dar todos os dias com amor, comunicar para o seu inconsciente, fazer essa reprogramação diariamente, tomar essa decisão diariamente. Então, toda vez que você se vê se sabotando, ou ver que sua vibração está caindo, a sua energia está caindo e você está voltando para estaca zero, está dando um passo para trás, dá 2 para frente e 10 para trás, dê clareza à sua mente daquilo que você quer viver. Outra coisa que acontece, eu me esqueci de colocar o microfone no vídeo. Agora eu vou fazer sem microfone e eu espero que o áudio esteja bom. É a lei do ritmo, tá? Existe uma lei universal chamada lei do ritmo. E essa lei, ela funciona quer você queira, quer você não queira. Você saiba ou não que ela existe. Ela está atuando em tudo no universo. A lei do ritmo, ela funciona como um pêndulo. Então, sempre que você estiver numa tristeza profunda, e isso pode durar anos, pode durar horas, pode durar minutos, pode ser de outra vida. A gente não pode ficar medindo na nossa limitação, tá? É uma lei universal. Então, vamos supor que uma vida você viveu a pior coisa do mundo. Nessa, o pêndulo voltou pro outro lado. Então, você vai viver o outro lado da energia, a alegria, a vibração. Mas existe uma solução para isso, porque não é toda vez, então se eu sentir muita alegria, eu vou sentir tristeza. Se eu tiver muita saúde, eu vou experimentar uma doença. Se eu for muito amada, eu vou ser desprezada, porque existe sempre os dois lados, tá? A gente vive num universo, né, num planeta dual. E aqui existe a dualidade e a lei do pêndulo, a lei do ritmo, ela funciona nessa realidade. O que a gente pode fazer para a gente não ficar sendo jogado de um lado para o outro? Porque na psique humana, a lei do ritmo, ela funciona nas nossas emoções. Então, ora eu tô numa euforia, eu vejo isso muito claro no meu filho, ora tá na tristeza. Quando ele passa por momentos de muita alegria, que ele fica muito eufórico, é questão de horas para ele estar reclamando, chorando com algum problema. Ele cria um caso para ficar ruim. Ou o contrário, às vezes ele tá mal e de repente ele experimenta uma alegria. Eu consigo perceber isso. Nele isso é muito latente, ele é muito intenso, o meu filho mais novo. E eu tô ensinando ele, né, a entrar no equilíbrio emocional, a não ficar, se deixar jogar. Porque às vezes ele tá numa brincadeira, por exemplo, às vezes a gente vai num parque de diversões, ele brinca, corre e vive intensamente, de repente ele entra num lugar assim de tristeza. Eu falei, meu filho, o dia foi divertido, por que tu tá triste agora? Ah, porque não sei o que, não tem motivo. Mas eu sei que é a lei do pêndulo atuando na vida dele, porque como ele experimenta extremos de emoções, ele se deixa, e ele é muito emotivo, ele se deixa levar pelo pêndulo. Então ele fica sendo jogado de um lado para o outro. Isso acontece na nossa vida. E como a gente pode sair
ou transcender. Na verdade, o que a gente precisa fazer, isso é o ensino dos alquimistas, né? Tá lá no Caibalion, é transcender. O pêndulo, ele funciona numa dimensão, aqui na terceira dimensão, na quarta dimensão. Então, quando eu tô nessa dimensão, na terceira, na quarta, na minha consciência, eu tô imersa, eu tô dentro do pêndulo, eu não tô funcionando como observadora. Eu tô dentro da bolinha do pêndulo sendo jogada. Eu tô inconsciente. No momento em que eu me conscientizo de que essa lei existe e de que eu posso transcender, que eu posso me tornar observadora da minha própria vida, das minhas próprias emoções, porque pensa só, se você começa a observar os seus pensamentos, a maneira como você se sente, as situações ao seu redor, como você está reagindo a cada situação, você entende que você não é o seu pensamento, que você não é o seu CPF, seu RG, existe uma consciência superior que observa. Esse é o seu eu superior, essa é a sua consciência. Então, a sua consciência pode observar os seus pensamentos, a maneira como você se sente, os seus sentimentos. E essa consciência, você pode dar lugar a ela. Não é que você não vai mais sentir raiva e nem vai sentir alegria, mas você não vai se deixar envolver, você não vai entrar nessa emoção com tudo inconscientemente, entende? Você vai sentir, mas você vai conseguir, com a sua consciência, observar esse sentimento e decidir conscientemente não se deixar puxar. Você vai se manter no caminho do meio, em equilíbrio. Então você também vai se manter acima, você vai olhar o pêndulo de fora. Você pode observar o pêndulo se movimentando, querendo te puxar para essas emoções, mas você decide conscientemente não se envolver. Você observa, você até sente, porque você está humano. Você tem uma vestimenta terráquea da terra, você está humano. Então você está sujeita, sim, às emoções humanas, mas você não é obrigado a se envolver com essas emoções por muito tempo. Quem fez isso com maestria foi Siddhartha, o Buda, Jesus também. Por isso, eles conseguiam se centrar, eles conseguiam manifestar a realidade. A circunstância à volta deles não alterava o estado de bem-estar. Então, eles escolhiam sempre estar no bem-estar. Não é que eles não sentiam nada, mas eles escolhiam conscientemente viver a alegria, o bem-estar, a leveza e não ser reativo. Quando vi essa puxada para o lado negativo, é você decidir, não, eu sei que isso existe, mas a minha escolha é me sentir bem. Eu não preciso me envolver. Eu não preciso deixar com que esse pêndulo me puxe, por mais que ele exista. Eu posso e tenho o poder de escolher e de transcender essas emoções humanas e escolher viver na alegria, no amor, no bem-estar, sabendo que tudo acontece para o meu benefício. Por mais que as circunstâncias não estejam de acordo com o que eu quero, por mais que alguém tenha falado algo que me ofendeu, que a pessoa poderia ter sido mais generosa na sua fala, mais compassiva, foi agressiva, deixa ela com a agressividade dela, não se envolva emocionalmente. Cuide da sua energia, escolha estar do outro lado, né, no lado positivo e não ficar girando. Isso é uma escolha. Esse é um ensinamento oculto, que foi oculto por muito tempo e hoje, para quem quer e para quem está pronto para receber, ele está disponível. E isso pode sim transformar completamente a sua vida. Parece uma coisa simples, parece algo volátil, superficial, mas é algo extremamente profundo e transformador. Isso também faz parte do processo de transformação que muitas mulheres passam quando entram no despertar da nova mulher, quando passam por esse tratamento, por esse processo. Porque eu não gosto de chamar de terapia, porque não é só uma terapia. É uma mudança energética, mudança consciencial e mudança emocional. E uma das coisas que ela sempre vem me trazendo é isso. Neila, eu tô bem e de repente eu tô mal. O que eu faço? E aí eu trago todo o ensino, toda a direção, toda a clareza e a compreensão para que elas saiam desse lugar e consigam se manter sempre no positivo, na energia positiva, com a frequência elevada, mantendo a frequência do sonho.
E os resultados realmente são incríveis, são transformadores. E se você também quiser passar por esse processo de transformação, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link. É só você clicar ali e me chamar. Eu também te peço que você curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Um beijo, eu espero ter ajudado e até a próxima!